Olá, me chamo Maria Fernanda e este é um vídeo gravado para a disciplina de Metazoa 4, ofertado pela Universidade Federal do Paraná. Olhando para essa imagem, o que você vê? Um peixe, uma larva ou um molusco? Na verdade, este é um anfíoxo, um animal que mede poucos centímetros e alimenta-se de partículas e plânctons no fundo do mar. Sua linhagem habita o planeta há mais de 400 milhões de anos e ele é um representante dos cefalocordatas e parente do nosso grupo, os vertebrados. Originalmente sendo relatados em uma lenda chinesa como larvas criadas a partir de crocodilos após a sua morte, os anfíoxos são conhecidos há muito tempo, mas começaram a ser descritos pelos cientistas apenas em 1774, pelo zoólogo Peter Simon Pallas, que classificou os anfíoxos como moluscos. Posteriormente, em 1834, Oronzo Gabriele Costa descreveu anfíoxos como sendo peixes e, possivelmente, a ponte que faltava para entender a conexão entre os vertebrados e invertebrados. Por essa razão, inclusive, deu o nome do gênero como branquiostoma, ou seja, aqueles que têm brânquias na boca. No entanto, essa estrutura que ele considerou como brânquias são na verdade cirros, estruturas semelhantes a bigodes e que servem para impedir que grandes partículas passem pela sua faringe. E bem, ainda que o anfíoxo não seja nosso ancestral, nem exatamente a conexão entre vertebrados e invertebrados, este animal ainda é crucial para remontar nossa história evolutiva. Além da origem do grupo anteceder a formação dos vertebrata, os anfíoxos em questão são muito similares a seu ancestral, Picaia. Portanto, ao analisar a morfologia desses incríveis animais, podemos ver como as características desses grupos se portaram ao longo da história evolutiva. Para isso, estaremos abordando os conceitos de plesiomorfia e apomorfia. Consideramos como plesiomórfica uma característica primitiva do grupo em termos evolutivos, isto é uma característica que foi herdada de um ancestral comum por linhagens mais recentes. Isso não quer dizer que a característica é rudimentar, nem que ela é idêntica ao longo das gerações, portanto, pode sofrer modificações. Já as apomorfias são as características recentes do grupo, que foram herdadas de algum ancestral, mas sofreram modificações. Trazendo isso para nosso contexto, talvez a presença da notocorda seja o exemplo mais notável no nosso caso. Com a aparência de um tubinho gelatinoso, a notocorda é uma estrutura que dá sustentação ao tubo neural dorsal, presente nos vertebrados e anfíoxos. Todos os representantes possuem notocorda durante seu estágio embrionário. No entanto, há uma diferença entre os anfíoxos e os vertebrados. Enquanto os anfíoxos, assim como todos os cefalocordados, permanecem com notocorda durante seu estágio adulto, os vertebrados são bem diferentes. Ao decorrer da neurulação, a notocorda presente nesses embriões é substituída por discos intervertebrais, ajudando na sustentação das vértebras do corpo. Nesse caso, a notocorda é uma plesiomorfia, herdada por todos os cordados, mas a transformação da notocorda nesses discos intervertebrais é uma apomorfia dos vertebrados. Outro exemplo seria a cauda pós-anal, que também está presente durante o estado embrionário de todos os cordados, mas, ao contrário dos anfíoxos que permanecem com sua cauda, uma série de vertebrados perde ela ao passar para um estágio adulto, como é o caso dos anfíbios, por exemplo. Mesmo a ausência de cauda pós-anal nos estágios posteriores de desenvolvimento é tida como uma apomorfia do grupo. Além disso, os anfíoxos possuem uma estrutura homóloga à tireoide, o endóstilo, já que, ao que tudo indica, o endóstilo também produz compostos iodados, que atuariam de forma semelhante aos hormônios produzidos pela tireoide, regulando funções do corpo. No entanto, um estudo que saiu esse ano contesta, através de análises moleculares, que o endóstilo seja necessariamente precursor da glândula tireoide nos vertebrados, desafiando essa caracterização do endóstilo como plesiomorfia do grupo. Os vertebrados e cefalocordados também possuem outras diferenças, como a digestão, que em anfíoxos é feita de forma intracelular, ao contrário dos vertebrados, que realizam digestão extracelular, e também a própria visão. Anfíoxos não têm a visão formada que nem os humanos, ou seja, eles não são capazes de formar imagens. Por isso, eles possuem uma série de fotorreceptores, como o olho frontal e os células distribuídos ao longo do seu corpo dorsal, que funcionam de forma homóloga à retina dos vertebrados, ainda que nos vertebrados esse sistema sensorial seja mais complexo. Mas para além de diferenças, também possuímos diversas semelhanças com os anfíoxos, como os músculos segmentados, a presença do tubo neural na região dorsal do corpo, um sistema circulatório fechado, embora os anfíoxos não tenham coração, a presença de fendas branquiais pelo menos durante o estágio embrionário, e também simetria bilateral. Portanto, mesmo que anfíoxos não sejam peixes e nem uma linhagem ancestral que originou os vertebrados, são um baita organismo modelo. Além disso, anfíoxos também são muito utilizados como exemplo na biologia do desenvolvimento, já que possui diversas semelhanças com o desenvolvimento embrionário dos demais cordados, e também tem uma aplicação relativamente fácil como embriões para pesquisas científicas.
E mais, a partir do estudo da história desses animais, também podemos formular novas teorias sobre a evolução do sistema imune, regeneração, sinalização celular nos cordados, o que por tabela também fornece mais hipóteses sobre a própria evolução dos vertebrados. Quem diria que um bichinho tão pequeno poderia ser importante para tanta coisa? Aqui estão as referências principais utilizadas na elaboração desse vídeo. As demais fontes e informações complementares estão na descrição abaixo. Obrigada por ter